Vamos lá. Bom dia. 30 de agosto. 30 de agosto. 31 de agosto amanhã. E ontem foi 29. Se hoje é 30, amanhã é 31, ontem foi 29, né? Sim, é. Isso é uma capacidade de interpretação fenomenal. Estamos aqui com os alunos do segundo ano para dar início ao assunto geopolítica do Brasil. Gente, geopolítica, minha gente. Eu gostaria muito que vocês estivessem no terceiro ano para a gente estudar geopolítica internacional, para falar do Talibã, para falar do Afeganistão, que é o que eu vou começar no terceiro ano hoje. Mas geopolítica interna do Brasil. Perceba, todo governo, Clara, todo governo possui necessidades de organização. Todo país precisa de organização. E a organização do país passa pela organização política. É através da política que se organiza um país na questão energética, questão econômica, questão social. E como nós vivemos em um mundo globalizado, existe a geopolítica interna e a geopolítica externa. Ok? Na geopolítica interna, o Brasil passou por vários modelos de governo. Desde império, né? Desde processo de presidencialismo, de república, né? A instituição democrática, né? E hoje nós temos um país que tem sua organização geopolítica interna, né? Que tem os três poderes aí como importantes: o executivo, o legislativo e a questão do judiciário, que também, querendo ou não, tem uma importância política, né? De limitação do poder público. Então, você tem essa situação. E ao longo da história, a política brasileira interna, ela tem que ir se moldando à realidade do momento, tá bom? Tanto é que a nível territorial, como nós já estudamos, é só uma revisão aqui, o Brasil foi mudando o seu formato, lembra? O Brasil passou pelo Tratado de Tordesilhas, pelo Tratado de Madrid, pelo Tratado de Petrópolis. Internamente a sociedade foi mudando, foram surgindo novas regiões, novos estados, estados deixaram de existir, outros passaram a existir, né? E a última modificação que ocorreu foi em 1988, com a nossa Constituição, que é a lei principal, aonde se criou, aonde se instituiu o estado do Tocantins, não é? Surgiu o Tocantins, que não tinha, foi anexado à região norte, e aí você tem a divisão geopolítica do Brasil em estados do Distrito Federal e nas regiões do Brasil. Coisas que vocês aprendem no ensino fundamental no 7º ano, antiga 6ª série, ok? As regiões, os estados, as siglas. Há no Congresso, hoje, 2021, uma proposta de modificação da geopolítica interna do Brasil a nível de organização territorial, para surgir novos estados brasileiros. Ou seja, estados que são muito grandes, né? Muitas vezes eles não geram a riqueza que se imagina. Então, eles querem dividir esses estados que são muito grandes e que não se usam, para surgir novos estados, novos governadores, novos prefeitos, novos vereadores, novos políticos, e aí a sociedade é contra, porque eu vou ter que desmatar para construir as novas cidades, novos estados, né? Vai aumentar o orçamento pagando político, mais político para roubar, tá certo? Então iria dividir o Amazonas, dividir o Pará, dividir o Mato Grosso, iria surgir, minha gente, se eu não estou enganado, entre 7 ou 9 estados, imagina, mais 9 estados, dividindo, né, para poder gerar desenvolvimento e riqueza no país. Às custas de quê? Meio ambiente e de orçamento.
Então, a geopolítica, ela também trata disso, tá? Da organização do território brasileiro, né? Da organização política interna, tá certo? E isso afeta diretamente na vida da gente. Por isso que a gente precisa entender a importância do direito da cidadania do voto, porque a gente sofre diretamente os efeitos da geopolítica interna do Brasil. Aumentar imposto, diminuir imposto, fazer reforma, fazer isso, conceder empréstimo, instituir isso, cortar aquilo. Então, nós hoje estamos vivendo, né, situações de crise por efeitos da geopolítica interna, tá certo? Aumento do preço do gás, aumento do preço dos alimentos, e eu já expliquei o porquê que se aumenta essas coisas, né? Momento de dificuldade, geopolítica interna. O que eu quero trabalhar com vocês hoje, que isso a gente já comentou em outros assuntos diluídos, é a geopolítica externa brasileira. E externamente o Brasil, ele sempre foi visto com bons olhos. O Brasil, do ponto de vista ambiental, é uma referência nas conferências ambientais que nós estudamos, na ECO 92, no Acordo de Paris. O Brasil é um país agroexportador muito importante, né? O Brasil tem missões de paz no Haiti. O Brasil tem e quer participar permanentemente do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil é uma referência. Recentemente, com essas ações do governo, o Brasil está sendo visto com maus olhos. Desde esse processo de pandemia, a administração, como isso está sendo desenrolado no Brasil, né? Com o negacionismo, com, né, a dificuldade e a corrupção na aquisição de vacinas, na demora, né, para poder combater isso da maneira correta, o número de mortes. Então, só para você ter noção, muitos países, às vezes, não querem que brasileiros, né, cheguem e impõem uma série de restrições. Outros já estão abrindo, porque a vacinação no Brasil anda, isso é bom. Vai começar a vacinação já para 18 anos, né? Aqui em Vitória. E daqui a pouco, final de ano, todo mundo vai estar vacinado aqui, viu? Depende de cada cidade. E aí, acredito eu que até o Natal, todos vocês, meus queridos, né, estarão vacinados, pelo menos com a primeira dose. Tá? Já vacinou? Muito bem. Aí tem gente que se vacina pela idade, outros por alguma situação de saúde, alguma comorbidade, enfim. Pois é. E aí, minha gente, primeira dose, né? Isso é uma coisa importante, isso vai dando credibilidade, né? As convivências vão se restringir, vão, né, se abrindo um pouco mais, e isso vai dando uma confiança maior. Mas o Brasil passou por um período turbulento, né, de visualização perante os outros países do mundo, né? Do ponto de vista, né, econômico, ambiental, queimada da Amazônia, queimada do Cerrado, queimada do Pantanal, negacionismo da doença, número de mortes. Isso atrapalhou a visão do mundo com relação ao Brasil. As empresas e os grandes empresários deram para trás na hora de investir no Brasil, é o famoso risco Brasil. Eu vou nada? É feito eu te perguntar agora, vamos fazer um investimento lá no Afeganistão? Vou nada. Um país que está passando por uma crise feita está agora, o povo se agarrando nos aviões e pulando, que é melhor morrer do que ficar lá. Vamos fazer um investimento na Venezuela, Deus me livre, Maduro com aquelas... Entendeu? Então o Brasil, como vem passando por uma instabilidade política interna, afeta também as relações internacionais. Clara, calma que eu vou anotar, vou fazer um mapinha para poder organizar isso, tá bom? Só entenda, vamos aqui aprimorar. E aí, Carol, o que é que acontece? Né? Nem tudo é coisa ruim, tá bom? E aí, eu preciso falar para vocês de duas coisas que o Brasil vem tendo uma relação de atualização, que é a respeito, preste atenção nisso agora, viu? Que é a respeito do Mercosul, que é um bloco econômico, e do BRICS, que é um grupo econômico. Bom, preste atenção. O Mercosul é um bloco econômico composto por alguns países da América do Sul, com o objetivo de juntos
criarem medidas como o livre comércio, livre circulação, coisas que nós já estudamos para facilitar a economia deles. O Mercosul é um bloco importante, porém, politicamente, às vezes acaba atrapalhando. Por quê, Clara? Porque eu tenho países que possuem representantes políticos com ideologias de esquerda e outros países do próprio Mercosul com ideologias de direita. O que é que significa dizer isso? Países que têm presidentes, líderes de direita, são aqueles que vão priorizar as elites, os empresários, a economia, em detrimento da maioria das questões sociais, ok? O de esquerda, um governo de esquerda, tem como ideologia combater a concentração de riqueza, quer a distribuição, o investimento, apoia os movimentos sociais, apoia a reforma agrária, né? Então, são duas ideologias bem marcantes, ok? Então, imagina que nós temos um bloco como o Mercosul, onde se está decidindo a respeito de uma medida que vai beneficiar apenas uma parte e prejudicar a maioria pobre. Os presidentes de esquerda vão dizer, não, isso aí não está certo. Ou então, criar uma medida que vai afetar diretamente o lucro dos empresários, das riquezas, mas que vai ajudar a população, o governo de direita vai dizer, não, aí o negócio não anda. Aí o que foi que aconteceu? Um tempo atrás, eu não sei exatamente de cabeça, eu tenho anotado isso, eu passo para vocês, o Mercosul não estava rendendo como se imaginava. E aí surgiu um novo bloco econômico chamado Unasul. Unasul. A Unasul era composta, se eu não me engano, minha gente, 2009, 2012, eu não estou lembrado, apenas por países com presidentes de esquerda, aonde estava lá o Brasil, que era na época de Lula, do PT, e tinha outros países aí, ok? A maioria de esquerda. Então, tinha certas coisas que o Mercosul não andava, porque tinha de direita e de esquerda, aí a galera da esquerda criava. E o Mercosul ficava lá obsoleto. A Unasul era assim. Então, alguns autores dizem que a Unasul substituiu o Mercosul. Mas, na verdade, eu não acho que substituiu. É mais uma opção esquerdista, né? Porque, afinal de contas, a América do Sul é composta por governos de esquerda e de direita, que tem certas coisas que eles andam juntos, principalmente para reforçar a imagem da América Latina, ok? Beleza. Recentemente, nós tivemos aí as eleições em 2018 para presidente. E aí, quando tem eleições para presidente, o que é que acontece? Às vezes o presidente se reelege, a ideologia continua. Às vezes muda o presidente, mas a ideologia continua. Por exemplo, era Lula, ficou Dilma, só para você ter ideia. Então manteve aí a mesma ideologia do partido. Mas o que foi que aconteceu recentemente? Nós tivemos aí a mudança para Bolsonaro. E aí, quando vai para Bolsonaro, eu não mudei apenas o presidente, eu mudei a ideologia de encarar a geopolítica brasileira agora para a direita. Beleza? E aí, muitos países também mudaram seus presidentes para a direita. Aí eu te pergunto, faz sentido agora continuar tendo a Unasul? O Brasil agora não vai participar mais. O Chile agora não vai participar mais, porque mudou o presidente. E aí surgiu um novo acordo que é chamado de Prosul, que seria exatamente, né, uma reformulação, né, da Unasul, que tinha 12 países e agora a Prosul tem 9 países. Então perceba que, né, a geopolítica externa ela vai se adaptando ao momento, tá certo? E a título de bloco, o Mercosul existe, é importante, né, com relações internacionais de fortalecimento do bloco regional é importante, mas tem certas medidas de livre circulação, livre comércio, né, de pessoas, de serviços, às vezes fica travado, porque isso pode impactar positivo ou negativamente para os políticos ou para a população. E aí existe aí a corrente da Unasul, que é
esquerdista, ideologia social prestativa, e aí muda-se o regime político de alguns países, de esquerda para direita, onde vai priorizar empresários, políticos. Não é à toa, minha gente, que o governo atual do nosso presidente tem apoio do velho da Havan, de Silvio Santos, não é verdade? E de tantos outros empresários, do meu nunca, porque ele vai se beneficiar disso, dessas relações. Aí veio a pandemia. Aí a pandemia veio, o que foi que aconteceu? Um governo de direita, que já tinha uma ideologia, teve que fazer ações de esquerda com os auxílios emergenciais. Assistência, isso é de esquerda, minha gente. Aí foi obrigado a fazer a PUS. E faz a PUS, quer dar tanto, depois volta para tanto. Porque se dependesse dele mesmo, dava nada. Aí a pressão é grande, revolta, poderia ter uma guerra civil no Brasil, vamos conceder. Aí queria dar 200, não, bota 600, aí bota não sei quanto. Não, mas agora não pode, e não sei o quê. Aí o discurso começa a ir mudando um pouquinho, para passar uma imagem de bom homem, porque vem a eleição ano que vem, para reeleger. Aí cada um sabe o que faz, né? Só estou comentando um fato que existe. Não estou de forma nenhuma fazendo política, porque eu, enquanto professor, não devo fazer. Eu posso até fazer, mas eu não devo fazer, porque vocês estão no processo de formação e eu não quero que vocês tenham a minha opinião, né? Eu quero que vocês sejam críticos e tenham a opinião de vocês, tá bom? Então, em quem eu voto, quem eu apoio, o que eu acredito, não interessa a vocês, assim como o de vocês não interessa a mim. Agora é importante que se discuta o lado positivo e negativo de tudo. Então, o fato de ser contra Bolsonaro não significa dizer que eu sou contra ele em tudo. E o fato de ser contra ele não significa dizer que eu sou apoiador do PT. Apesar de reconhecer muita coisa do PT, boa, mas não tudo. Porque o povo é assim, né? Ou é 8 ou é 80. Isso não existe. O extremismo nunca funcionou para nada e nem para ninguém. Tá beleza? Então o governo do PT, Lula, Dilma, teve muita coisa boa? É claro que teve. É lógico, isso você não pode negar. Teve coisa errada? Tem, como todos. Corrupção? Tem. Todos. O governo Bolsonaro, ele é bom? Ele é bom. Mas ele é bom para certas coisas e ele é ruim para outras. Aí o que é que chama a atenção? Né? O lado negativo, porque ele se esforça para ser mal visto. Pois é, porque tem certas coisas que pode evitar. Por exemplo, eu não gosto de você. Eu posso dizer o seguinte, eu não gosto de você, para mim eu quero que você se exploda. Tá ok? É uma coisa. A outra coisa é o seguinte, não quero perto de mim porque não faz minha linha. Eu estou dizendo a mesma coisa. Né? Agora, dá subsídio para o povo falar e aí acaba gerando toda essa situação. Tá bom? Essa semana agora parece que teve um negócio sobre, em vez de comprar feijão, é melhor comprar fuzil. Aí eu estou num grupo, eu não aguento, né? Só minha gente, eu estou querendo fazer uma feijoada. E estou querendo comprar 1 quilo de feijão. Alguém pode me indicar uma arma, uma marca de fuzil? Saiu agora que é assim, quem é genocida, não, genocida que vota no PT. Isso aí, olha, esses extremismos é que é o problema, porque o povo idolatra e endeusa uma pessoa. Na verdade, não deve ser assim, né? A gente tem que ver o lado certo, o lado errado, né? Talvez, se não tivesse a pandemia, a gente pudesse avaliar melhor como seria o governo. Querendo ou não, a pandemia acaba atrapalhando, né? Que atrapalhou a minha vida, atrapalhou a tudo, vai atrapalhar de governar um país. Claro que atrapalha. Agora, como é que a gente reage a isso? Eu poderia me revoltar, você poderia se revoltar e jogar a culpa na pandemia, mas a gente está aqui, ó, né, tentando fazer a coisa certa e preservando os nossos princípios morais de, independente de qualquer coisa, fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Eu poderia dizer, inventar um monte de desculpa, né? E são nas dificuldades que a gente consegue interpretar e ver quem é quem. E é aí que acaba dando margem. Mas não se iludam, tá? Existe uma possibilidade muito grande dele se reeleger, tá bom? E aí, ao longo do tempo, a gente vai estudando aí as consequências e os impactos. Tá beleza? Eu agora vou, claro, anotar no quadro, nesse restinho de tempo, tudo aquilo que eu comentei, vou organizar aqui para vocês, tá bom?
Vai tocar, mas ainda não tocou. 7 minutinhos é tempo suficiente para fazer você. Vou anotar aqui, viu, minha gente? Só para organizar. É coisa pouca, minha gente, só para deixar registrado.